Você sabia que veríamos um pouco mais da Rhaenys após a queda dela ali com a Meleys no episódio 4 lá de House of the Dragon, de Pouso de Gralhas? Teria mais uma cena dela que foi cortada. E sobre a Daenerys, que apareceu no último episódio da temporada, mas teria outra cena dela, que foi gravada também, mas foi cortada. Exatamente isso. E sobre uma grande batalha que estava planejada e bem definida para acontecer nessa temporada, mas houve um grande corte e uma mudança de última hora em relação a essa batalha. Pois é, meu querido, tiveram várias cenas que foram realmente gravadas, outras só planejadas, mas que quase aconteceram, que simplesmente precisaram deletar da série por diversas ocasiões, precisaram cancelar o plano. E nesse vídeo eu decidi trazer as principais dessa segunda temporada de House of the Dragon. Você quer saber? Cola aqui. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre House of the Dragon, pra voltar a falar sobre essa segunda temporada que terminou recentemente, agora pra falar das cenas que eram pra ter, e algumas, assim, são lamentáveis, assim, de não ter, que precisava, ia tornar a temporada muito melhor. Outras, ainda bem que não teve, a gente vai falar sobre elas, mas antes de começar, não se esqueça de deixar o like, ajuda muito na divulgação, e também não se esqueça de se inscrever no canal, que ainda vai vir mais vídeos sobre essa série. Ano que vem tem cobertura sobre a série do Cavaleiro dos Sete Reinos e muito mais, vambora. E é o seguinte, né, já fizemos vários vídeos aqui explicando vários detalhes importantes, assim, desse final de temporada de House of the Dragon, várias coisas que devem acontecer na terceira temporada, coisas pra frente, detalhes, mas e o que quase aconteceu e foi cortado? Tem muita coisa nessa temporada de House of the Dragon, principalmente no último episódio, que foi deletado, tirado ali, era pra caber mais, entendeu? Mas aí vamos do início, lá do iniciozinho mesmo. E eu quero começar falando sobre Maelor Targaryen. É um ponto que inclusive a galera dos livros esperava, é um ponto assim, esse aqui primeiro nem foi de coisas gravadas, foi mais de planejamento, mas foi um corte sim, exatamente. Pra quem não sabe, aqui na tela nós temos Jaehaerys e Jaehaera, os dois filhos de Aegon com sua irmã Helaena, que inclusive já tinham aparecido na primeira temporada, mas uma grande coisa esperada pra segunda é que introduzissem um ponto de revelação de que o Aegon teve outro filho com a Helaena chamado Maelor. É, ele mesmo que tem nos livros, inclusive é o mais novinho, e que teria um envolvimento também naqueles eventos do primeiro episódio, né, do Sangue e Queijo. Pois é, na série eles preferiram excluir a existência desse personagem, deixar a linhagem dos dois aí sem o Maelor, e não era uma decisão que já estava pré-definida desde antes e de antes. Não houve gravações nem escalação do ator mirim ali pro Maelor, mas existiu-se a ideia de seguir com o padrão dos livros, mas simplesmente houve um corte com base no que Ryan Condal, né, o showrunner da série, revela, e o motivo desse corte parece ser para simplificar mais a história, mas também não é confirmado em detalhes. Mas aí a gente segue para outro ponto. Aqui a gente já tem cenas que parecem que foram gravadas mesmo e foram deletadas, lá do início também, do primeiro episódio. Eu tô falando do Jace em Winterfell, a casa Stark. Pois é, né, no primeiro episódio a gente vê ele em contato com os Stark pela primeira vez, com Cregan Stark, só que ele não tá na casa Stark, ele não tá em Winterfell, ele tá na muralha. Ele tá visitando, traz-se a ideia de que ele passou por Winterfell, porque no caminho ali, mas não mostra, é uma passagem muito rápida ali pela casa Stark, sendo que nos livros o Jace tem um contato de um longo período de tempo com a casa Stark, passa um período de tempo, cria um vínculo inclusive com o Cregan e arruma um relacionamento lá também. Na série foi simplesmente essas primeiras cenas rápidas e ele na muralha recebendo as informações de que o irmão dele morreu. O que a gente vê de Winterfell, inclusive a temporada começa com Winterfell, é o pessoal da casa Stark ali mesmo. Mas sim, tinha um plano de ter cenas, de ter mais detalhes do Jace ali. Tem-se um rumor de que gravaram as cenas dele em Winterfell e cortaram, não é confirmado, mas o grande ponto é que fizeram isso, tiraram dos planos, deletaram essa ideia de cena aí justamente pra questão de ir direto ao ponto, de acelerar mais a história, porque começar uma temporada focando em Winterfell por um longo período de tempo e não ir direto nas reações da Rhaenyra, nas consequências da morte do Luke, que é o que o pessoal ia ver, poderia ser mais arriscado, assim, na questão de audiência pro início de temporada. Pois é, veríamos ele ali, veríamos um pouco mais de Winterfell. Pois é, e aí a gente vai avançando na temporada e vão tendo umas cenas bem interessantes. Espera chegar no último episódio pra você ver. Mas seguindo ali, ainda no primeiro, temos um ponto do grande evento do primeiro episódio. Eu tô falando de Sangue e Queijo. Os planos disso aqui parece que variaram de uma forma muito grande, da forma como eles iam
gravar isso, até chegar no ponto definido de resolverem mostrar assim, né? De resolverem fazer a Helena escolher qual dos dois filhos iriam, já não tinha o Maylor, já não tinha a Alicent participando dessa cena, nos livros a Alicent tá junto, mas o principal ponto é que evitaram, parece que surgiu isso só no planejamento, isso é certeza que não foi gravado, só no planejamento teve o ponto de mostrarem mais detalhes da criança mesmo, do ato acontecendo, que é algo que alguns criticam isso, mas eu não vejo problema nenhum, né? Preferiram tirar essa ideia e nem foi pro planejamento de gravação, era só uma primeira ideia inicial, né? Preferiram tirar isso e manter essa cena agoniante mais na questão sensorial, mais por áudio e tudo mais, igual a gente disse na época na análise do primeiro episódio, né? Que é uma mudança aí dos livros, mas que funcionou bem. Game of Thrones mostrava a cena? Mostrava. No segundo episódio mostra o menino com a cabeça costurada? Mostra, mas no primeiro eles quiseram evitar o impacto do momento. Pois é, mas aí, falando em cenas pesadas, nessa questão de violência, a gente vai pra um tipo de cena pesada daquele negócio ali mais sexual. Pois é, porque temos cenas que foram confirmadas, gravadas extras em relação a isso e que não foram colocadas na série. Eu tô falando sobre as cenas animais da Alicent. E é animais porque é assim que a própria atriz Olivia Cooke descreveu numa entrevista recente. E aqui a gente vai mostrar, inclusive, a entrevista mesmo pra você ver exatamente. Pois é, esse aqui foi um pouco mais notório, tem até na revista People falando sobre isso, que é uma revista bem famosa lá fora, né? A atriz deu a entender ali, você pode ver aqui na entrevista, ó, falou sobre uma cena de sexo animalesca que ela filmou e que acabou sendo cortada na versão final da série. Aí a atriz falando, né? Foi uma bagunça pra caramba, não foi bonito e foi muito divertido de fazer isso. Aí ela fala o que ela acha do porquê tiraram a cena, né? Acho que Ryan Condal, o showrunner, disse que não aprenderíamos mais nada sobre os personagens, com o que discorda um pouco, mas está tudo bem, é o show dele. Então, tem até a imagem aqui na matéria, a ideia é que seria uma cena entre a Alicent e o Criston Cole, ali mais dos primeiros episódios, naqueles momentos que a gente vê que eles estão se entrelaçando ainda, a hipocrisia sendo ressaltada, né? Porque ela criticou muito a Rhaenyra que se relacionou com ele e tava se relacionando com ele várias vezes. Parece que teria uma cena muitíssimo, bem mais sinistra e gráfica, pesada pra TV, assim, que estaria na temporada e preferiram tirar. E ela foi gravada mesmo. Então, mais uma cena aqui, e assim, essa, né? Também não, sei lá, não teria o porquê se você ficar exagerando em cenas assim demais, né? Game of Thrones tinha isso também, House of the Dragon tem várias, mas na minha opinião não tem o porquê ficar exagerando nesse tipo de cena. Mas aí, agora a gente tem que avançar um pouquinho, porque aí tem um negócio chocante que foi revelado essa semana que esse vídeo tá saindo, que já é sobre o episódio 4. É, o episódio 4 da Batalha de Pouso de Gralhas, considerado pela maioria o melhor da temporada 2, e por mim também, eu acredito que é o melhor sim, com certeza, de longe. Nesse episódio a gente tem a morte de uma personagem importante, que é a Rhaenys, e a cena deletada é justamente sobre o corpo da Rhaenys. É, a gente teria uma continuidade extra, uma cena em anexo no final do episódio, que mostraria a continuidade disso aqui, né? Depois que a Meleys morre, pelo ataque da Vhagar no pescoço e tudo mais, elas caem, a gente tem um impacto em cima do castelo ali, em Pouso de Gralhas, que a gente só vê os restos do dragão caído e tudo mais, e não vê a Meleys. Nos livros, a gente tem menções e tem imagenzinha, inclusive, né, obviamente, ilustração da Rhaenys, dos restos dela, tudo carbonizado, um negócio bem sinistro. E na série, também isto foi gravado, tá? Aqui uma imagem de bastidores de gravação que foi revelada recentemente, após o último episódio passar, né, revelaram a atriz ali se preparando nas cenas pra mostrar como ficou a Rhaenys após a queda. E, assim, eu já digo de cara, vendo essa imagem, ainda bem que não colocaram isso, porque se você comparar a forma como ela tá visualmente aqui com o Aegon, até mesmo você pegar o Aegon nesse episódio final agora, que já tava um pouquinho melhor, um pouquinho mais recuperado, ainda assim, você vai ver o visual desastroso que ficou, a parte do corpo, assim, a metade toda queimada, de cima até embaixo, na verdade, não é só o rosto, e ele sobreviveu ainda por um milagre. Aí os caras tinham a pretensão de colocar a Rhaenys, falando que ela morreu, mas só plena ali, com uma sujeirinha ali ou outra, nada muito diferente assim, e nem perto do que tem nos livros sobre como ela ficou. Tipo, teria como acontecer, tem como o cara ter sobrevivido com um resultado muito pior visualmente e ela ter morrido de queda, ok, mas ia ficar muito pouco convincente pra série. Muito provavelmente esse foi um dos motivos que cortaram essa cena, não tá no episódio. Essa aqui é uma que já foi planejada, foi gravada e no corte final só que tiraram isso, e é uma que ainda bem, foi uma decisão ótima, muito boa, e realmente pela forma como eles estavam executando não tinha necessidade. Era bom ver como é que ficou a Rhaenys? Ok, mas desse jeito aí é melhor não ter colocado mesmo. E vamos seguir. Próxima cena deletada. Aqui a gente já vai pro último episódio, porque essas três últimas já são sobre o último episódio, que teve algumas revelações muito importantes. E nesse vídeo a gente falou sobre o Stark, né, o Cregan Stark. A primeira delas é sobre ele nesse último episódio. Eu quero falar sobre Cregan Stark na ponte. É, nessa cena aqui mesmo, nas gêmeas, cruzando ali as gêmeas, naquelas cenas que, assim, aparecem no trailer e que na verdade são o finalzinho ali do episódio.
episódio, a gente vê os lobos de inverno, o pessoal da casa Stark e tudo mais, descendo ali, né, vindo do norte, passando ali pela conexão pra chegar nas terras fluviais, pra batalhar pro lado dos pretos ali da Rhaenyra. Nessa cena a gente não tem o Cregan Stark, o Lorde da casa Stark nesse momento, que apareceu no primeiro episódio, e ela foi gravada com ele, mas eles cortaram. Pois é, tá aqui o vídeo, né, deles gravando no estúdio, com um monte de tela azul, do jeito que a cena foi gravada mesmo, né, não em tão boa qualidade, mas dá pra gente ver, quando a câmera vai chegando mais perto, a tropa vindo no mesmo lugar, o cenário ali das gêmeas, e quem tá na frente da tropa é o Cregan Stark mesmo, ele mesmo, mudando os livros, inclusive, isso aqui é um ponto, mudaria a situação que tem lá. Uma imagem que você pode até ver no reflexo, a pessoa tava gravando a tela ali nos bastidores, né? Nos livros, se eu não tiver enganado, o Cregan Stark não é mencionado descendo nesse momento ali, junto com as tropas, e na série teria essa novidade. Agora, a razão pela qual cortaram ele dessa cena, e preferiram fazer outra versão, e não tem como dizer, pode ter a ver com essa questão dos livros que eu falei, a questão de adaptação mais fiel, mas teve outras mudanças muito mais bruscas, então não sei se isso se justificaria muito bem, mas seria um ponto adicional do episódio, e eu diria que isso aqui não traria tanta coisa ruim de mudança pros livros, não. Achei que seria legal mostrar ele, que era em tese pra ele estar mais presente nessa temporada, ele foi só um flashzinho muito rápido ali no primeiro episódio, então agregaria um pouco mais, daria mais expectativa, mas enfim, tiraram, vamos pra outro ponto. E esse aqui é interessante, esse aqui foi um dos que mais me deixou curiosidade sobre esse último episódio, né? A gente tá falando sobre as visões do Daemon, né? Quem que ele viu lá? Vamos falar sobre a cena deletada de Daenerys Targaryen, outra cena que ia estar a mais ali. João Vitor, mas tem a cena da Daenerys, eu vi, você é cego? O que é isso? Sim, eu vi, sim, já comentei aqui no canal, tem de fato a cena, mas teria uma outra cena a mais, meu querido. Pois é, e quem que revelou isso? Foi justamente a dublê que fez essa cena, porque não aproveitaram uma cena de Game of Thrones, não é uma cena antiga que só fizeram computação gráfica também, por exemplo. Teve uma dublê mesmo que foi usada pra poder fazer a Daenerys, já que seria de costas, não mostraria de frente, não teria problema, tá ela aí nos bastidores, as fotos que ela postou nas redes sociais, como é que é o rosto, né, não é tão igual, mas de costas funcionou muito bem, ficou totalmente semelhante. Inclusive tá aqui as fotos dela, né, no trailer, se preparando pra essa cena mesmo que a gente viu na série, a que foi ao ar, dela de costas, com os dragões, tudo aquilo. Só que a que não foi ao ar, ela revelou por meio desse vídeo aqui, ó, que ela também tava lá nos bastidores com um vestido. Um vestido que traz pra gente que teríamos uma cena de Daenerys Targaryen de vestido ali, de roupa. Uma outra parte ali da alucinação do Daemon que mostraria mais um momento da Daenerys. Agora, o que que era, como que seria? Não sabemos exatamente, provavelmente seria a Daenerys de costas mesmo, né? Só que em outro foco, ou seria a Daenerys de frente. Só que aí, às vezes, pode ter a ver, inclusive, com questão de orçamento, né? Que já gastaram demais na temporada. Às vezes aqui ia mostrar a Daenerys de rosto com um vestido indo em direção à tela e tal. Só que como não tinha a Emilia Clarke, tinha que ser a dublê e a computação gráfica ia ter que ter um investimento muito grande, preferiram cortar por questão orçamentária. Eu diria que pode ser essa possibilidade. Não é confirmado por que tiraram da série, que deletaram do último episódio a outra cena ainda que teria da Daenerys ali com vestido. Pois é, meu querido. Essa, assim, tudo bem, questão orçamentária às vezes pode ter sido, mas se não fosse isso, eu acho que poderia sentar lá, né? Poderia agregar um pouco mais. Fanservice, pra mim, eu nunca importo. Eu não sou daquele povo chato, diferente. Ah, muito fanservice, pouco roteiro. Tem que ter roteiro mesmo, tem que ter conteúdo, qualidade, mas fanservice não importa, tem que ter. Então, ficaria curioso pra essa, né? Como eu disse, é uma das que eu ficaria mais curioso, mas a que, assim, tinha que ter nessa temporada, e eis o grande erro, o grande ponto é a outra que eu vou falar aqui nesse vídeo na sequência, que a gente já começou a comentar sobre ela em uns vídeos no canal, mas agora existe a confirmação sobre isso. Eu tô falando sobre a Batalha na Guela. Que a gente fez vídeo aqui comentando sobre ela, que quase teve, que esse episódio direcionou tudo pra isso, é amanhã, fala que é amanhã, mas só daqui 2 anos na terceira temporada, né? A gente falou que é um dos eventos com certeza que vai estar no primeiro episódio da terceira temporada. Era o planejamento definido pelos produtores, pela galera da equipe da série, pelo showrunner, de estar nessa temporada. Ia estar. E o que que aconteceu? Pois é, recentemente, a parte da produção mais ligada à história da série, não tão ligada à HBO, expôs um pouquinho os executivos da HBO, né? Eles revelaram que a temporada realmente teria 10 episódios como a primeira. Ela foi planejada com 10 episódios como a primeira, e inclusive estava no planejamento com 1 mês antes de começar as gravações de ter a Batalha na Guela nessa temporada. E faltando 1 mês para começarem as gravações da temporada, os executivos da HBO apareceram dizendo que teria que ter
só 8 episódios, teria que cortar. Então obrigou os produtores da série a fazer essa loucura aí, que é o principal motivo desse final da temporada não ter batalha nenhuma e só aparecer um grande trailer pra terceira. Porque de fato não é um episódio que seria do final da temporada, teria o 9 e o 10 ainda. E é bem provável que não seria nem no 10, é provável que seria no 9 a batalha na goela. Ele estaria nessa temporada, não chegou a ser gravado, como eu disse. Assim que estavam começando as gravações, pediram pra cortar, então nem gravaram. Mas é aí que tá o ponto, não é simples, não é porque começou a gravar, não dá pra resolver, né? Não, um planejamento pra gravações vem de vários meses escrevendo o roteiro, planejando onde vai gravar, como que o dinheiro vai ser gasto, pra aí quando chega as gravações eles executarem somente. Inclusive a gente tá nesse período agora pra terceira temporada, eles vão passar até o final do ano escrevendo e planejando como que vão ser as gravações da terceira, pra aí começar no ano que vem. A partir do momento que tá faltando um mês, eles já fizeram todo o planejamento, tá faltando um mês pra começar a gravar, chega o executivo e fala, não tem como fazer 10 episódios, corta 2, os caras têm que fazer um monte de improviso na história. E no meio disso também a gente teve o quê? Greve dos roteiristas, que muito provavelmente atrapalhou mais ainda a produção resolver esse problema de última hora. Provavelmente pela ausência dos roteiristas e dos atores também que entraram em greve, eles tiveram que correr e fazer aquele Frankenstein maluco pra esse final que resultou nesse episódio 8. Se não fosse isso, mesmo com o corte de episódios da HBO, é possível que eles teriam resolvido um pouco melhor esse final e trazido alguma solução de melhor qualidade. Mas enfim, é um outro ponto. Teria, isso é confirmado, teria a batalha na goela, mas não deu certo. Cortes executivos, dinheiro. Coloca nos comentários qual desses pontos aqui você acha o mais interessante, qual que você acha que de fato não era necessário. Pra mim o mais necessário seria a batalha na goela, né? Mas fazer o quê? Deixa esse like, ajuda muito na divulgação. Se inscreva no canal pra você não perder mais nenhuma curiosidade da série e nada sobre o que tá vindo ainda na sequência. A gente vai cobrir gravações também da temporada 3 e muita coisa. Mas é isso aí, já já eu tô de volta. Um abraço. Fui!